Bom, preste atenção aqui na frente antes de ler a Bíblia. Olha para mim, por favor. Nós, durante alguns dias, falamos sobre a campanha da justiça, e hoje é o dia que nós vamos fazer o clamor da justiça, para que, como disse Abraão, o juiz de toda a terra, que é Deus, ele venha se levantar e ele venha julgar a situação de cada pessoa. Ele venha se levantar e ele venha fazer justiça na vida das pessoas que têm essa fome, que têm essa sede de ter justiça. Só que o que acontece? Nós, quando buscamos a Deus, nós não estamos buscando um Deus de madeira, de gesso, de metal. Nós não estamos buscando um Deus que não funciona. Nós não estamos buscando um Deus que não tem cérebro. Nós não estamos buscando um Deus morto. Nós estamos buscando Deus que Ele é onisciente. O que significa onisciente? O único que sabe tudo. Deus, Ele é o único que sabe tudo, onisciente. Então, não tem como uma pessoa querer que Deus faça justiça. Então, o que acontece? Olha para mim. Nós não estamos servindo Deus morto, nós estamos servindo um Deus vivo. E uma vez que a pessoa tem consciência que ela está servindo o Deus vivo, não tem como o Deus vivo fazer justiça na vida de quem é injusto. Não tem como o Deus vivo, que é o juiz de toda a terra, fazer justiça na vida de quem vive na prática da injustiça. Não tem como. O Deus vivo, que é o juiz de toda a terra, Abraão chamou ele de juiz de toda a terra. O Deus vivo, que é o juiz de toda a terra, Ele sabe absolutamente tudo. Ele sabe o que a gente pensa, Ele sabe o que a gente faz, Ele conhece cada passo que nós damos. Por exemplo, você tem que ter consciência da grandeza de Deus, ao ponto de você entender que o que você está pensando agora, por exemplo, Deus, Ele está vendo. Porque Deus não é como nós, Ele sabe o que nós fazemos na íntegra, Ele sabe até o que nós fazemos apenas em pensamento. Então não adianta a pessoa querer que o juiz de toda a terra venha julgar a causa dela, o juiz de toda a terra venha fazer justiça na vida dela, se esse juiz, que é Deus, sabe que ela está mentindo, sabe que ela vive na injustiça do roubo, sabe que ela vive na injustiça da idolatria, que ela vive na injustiça de ter mágoa dentro de si. Como que o juiz de toda a terra vai se levantar para fazer justiça na vida de quem pratica a injustiça? Aqui em Romanos 1, no versículo 18 em diante, acho o versículo 18, diz assim: idolatria e depravação dos homens. Idolatria e depravação dos homens. Aí diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela o quê? Então deixa eu explicar esse versículo. Olhem para mim, por favor. A ira de Deus se revela lá do céu. A ira de Deus se revela do céu contra. Deus não se revela a favor. A ira de Deus se revela contra.
Você tem que entender isso, você tem que entender isso. Porque uma coisa é você ter o diabo contra você, ter os demônios contra você, que a Bíblia diz que vieram para roubar, matar e destruir. Então, uma coisa é você ter consciência que você tem contra você o diabo e os demônios. Agora, outra coisa é você ter consciência, olha para mim, senhora, ter consciência que você corre o risco de ter o próprio Deus contra você. Você tem que ter essa consciência. Uma coisa é ter o diabo contra você e Deus em teu favor. Então Deus livra, Deus te protege e Deus te abençoa. Outra coisa é você ter o próprio Deus contra você. Por quê? Por viver na injustiça. Não precisa você ler, porque eu vou repetir. Olha só, olha para mim. A ira de Deus. O que é ira? Quem é mãe ou pai? Por favor, estou pedindo por favor. Quem é mãe ou pai? Então imagine quando teu filho fez alguma coisa, ele aprontou alguma coisa que te deixou, te deixou o quê? Isso, imagina, aquele filho fez alguma coisa que ferveu você por dentro, você fica fervendo por dentro. Teu filho fez alguma coisa que a tua filha fez alguma coisa que você ficou irado com ele. Olha para mim, Deus também fica irado. E esse é o problema das pessoas. O que o diabo faz? O que o capeta faz? O que Satanás faz? O diabo faz todo mundo olhar para Deus assim: Deus é bom, 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 Deus é pai, Deus é pai. A pessoa ainda fala assim, Deus é pai, não é padrasto. Deus é pai, não é padrasto. Deus é bom, Deus é bom, Deus é amor, Deus é amor. E nesse Deus é amor, Deus é bom, Deus é pai, ela está comendo o pão que o diabo amassou. Nesse Deus é amor, Deus é bom e Deus é pai, ela está comendo o pão que o diabo amassou. A vida dela é uma desgraça, a vida dela é um inferno. Vida financeira é um fracasso, família é um fracasso, saúde está desgraçada, família está destruída. Mas ela tem na cabeça: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é pai, Deus é pai, Deus é pai, Deus é amor, Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é misericordioso. Olha bem o que eu estou falando, tudo isso Ele é. Deus é bom, Deus é pai, Deus é amor e Deus é misericordioso. Tudo isso Ele é. Só que acima de ser tudo isso, mais do que ser tudo isso, Ele é o que a gente sempre ensina? Justiça. Então acima dele ser amor, acima dele ser pai, acima dele ser bom, Deus é bom, acima dele ser bom, acima de ser bom, acima de ser pai, acima de ser amor, acima de ser misericordioso, Ele é justiça. E Ele não pode pagar justiça com injustiça, Ele tem que pagar justiça com justiça. E se a pessoa comete injustiça, Ele não desgraça a pessoa, Ele não mata a pessoa, Ele não destrói a pessoa, mas a injustiça que a pessoa comete é a injustiça que ela recebe na vida dela. Porque quando você vive na injustiça, você está agradando o teu Senhor, que é injusto, que é o diabo. O diabo é o senhor da injustiça, Deus é o Senhor da justiça. O diabo é o senhor da injustiça e Deus é o Senhor da justiça. Então quando a pessoa vive na injustiça, ela está agradando o senhor da injustiça, que é o diabo. E quando a pessoa vive na justiça, ela está agradando o Senhor da justiça, que é quem? Deus. Então você tem que se conscientizar. Olha para mim, você tem que se conscientizar. Deus é pai, sim. Deus é bom, sim. Deus é amor, sim. Deus é misericordioso, sim. Mas acima de tudo isso, Ele é justiça. Ele é justo. E a pessoa colhe o que ela planta, a pessoa recebe a retribuição com o que ela retribui. Não leia, que eu vou repetir o mesmo versículo de novo. Olha para mim. A ira de Deus, a ira de Deus se revela lá do céu contra, não a favor, e sim o quê? Contra toda a impiedade
perversão dos homens, olha só agora, que detém a verdade pela injustiça. O que significa isso? É a pessoa que torce a verdade, ela torce a verdade para viver na mentira. Detém a verdade pela injustiça. É a pessoa que torce as coisas e mesmo conhecendo a verdade, a pessoa vive na mentira. Pessoal, olha para mim. Ninguém é obrigado a ser de Deus. Ninguém é obrigado a vir na igreja. Acho que você sabe que a gente ama você. Jesus ama você. Deus ama você ao ponto de ter dado o seu único filho para morrer para te salvar. Deus ama você, Jesus ama você, nós amamos você. Mas você não é obrigado a vir na igreja. Agora, uma vez que você vem na igreja, você tem que ter consciência que você está vindo buscar Deus. E uma vez que você tem consciência que você está vindo buscar Deus, você tem que ter consciência que você tem que mudar. Você tem que ter consciência que você tem que mudar. Você tem que ter consciência que você tem que tomar uma decisão de viver de acordo com Deus, não de acordo com você. Porque você pode estar dentro da igreja, você pode ser batizado nas águas, você pode ser dizimista, escuta. Mas enquanto você está dentro da igreja e você vive de acordo com os seus pensamentos, você vive de acordo com o que você pensa, você vive de acordo com o que você acha, então você está dentro da igreja, mas você está fora da salvação. Você está dentro da igreja, mas você está fora da salvação. E isso não é inteligente. Inteligente é você estar dentro da igreja e dentro da salvação, e não dentro da igreja, fora da salvação. Você tem que estar dentro da igreja, dentro da salvação. Você tem que estar dentro da igreja, consciente que o teu nome está escrito no livro da vida. Porque o que adianta você ter consciência que você está dentro da igreja e você tem consciência que se o teu coração parar, que se Jesus voltar, você tem consciência que você vai para o inferno? O que adianta você estar dentro da igreja, mas você tem consciência que se você morrer você vai para o inferno? Pensa. Responda para você mesmo. Responda. Só em pensamento, sem falar. Você é uma pessoa justa aos olhos de Deus? Ou você é injusto? Não responda, pense. Você é uma pessoa justa aos olhos de Deus? Ou você é uma pessoa injusta? Você é justo ou injusto? Queria que você falasse para você mesmo em pensamento. Pergunte para você assim, olha para mim. Pergunte para você assim: eu sou mentiroso? Mas só em pensamento. Pergunte para você mesmo se você é mentiroso. Porque ser mentiroso não é só você falar uma mentira, é você viver uma realidade que não é a tua realidade. Quando você vive uma realidade, olha para mim, que não é a tua realidade, você está vivendo uma hipocrisia. Você está vivendo na mentira. Porque você vive uma coisa. Quem olha para você pensa que você é uma coisa. Quem olha para você pensa que você é uma pessoa. Mas lá na tua intimidade, lá dentro de você, você sabe que você é outra pessoa. Então você vive na hipocrisia. E viver na hipocrisia é viver na mentira. O senhor que é casado, o senhor é o que a sua esposa acredita que o senhor é? Só pensa. A senhora que é uma senhora casada, a senhora é o que o seu marido acredita que a senhora é? Você que é uma pessoa, sei lá, solteira, casada, você é o que as pessoas que te conhecem acreditam que você é?
Ou você é uma pessoa que mostra ser uma coisa para todo mundo, que na sua intimidade você sabe que você é outra coisa? Se você é essa pessoa que aos olhos de todo mundo mostra ser uma coisa, mas lá no seu íntimo você sabe que você é outra pessoa, você vive na hipocrisia, você vive numa mentira. O pai da verdade é Deus, fala você. E o pai da mentira? O pai da verdade é Deus, e o pai da mentira? Se a pessoa vive uma mentira, ela está sendo filha de quem? Do jeito que Deus me usa para pregar, Deus está me usando para levar você a pensar, porque você tem que entender. Não adianta você estar dentro da igreja, ter uma aparência de quem é cristã, ter uma aparência de quem é cristão, ter uma aparência de quem é de Deus. Você lê a Bíblia, você ora, você jejua, as pessoas acreditam que você é um homem de Deus, as pessoas acreditam que você é uma mulher de Deus, mas lá dentro de você, na tua intimidade, de repente você tem consciência que anda de mão dadas com o diabo. Olhem para mim, como você acha que vai acabar isso? Como você acha que vai acabar isso? Só me responda. Você acha que vai acabar bem ou vai acabar mal? Quando a pessoa vive no pecado, vive na mentira, vai acabar bem ou vai acabar mal? E você vai esperar o quê? A ira de Deus se revela contra os que torcem a verdade em injustiça. Versículo 19 diz assim, versículo 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Versículo 20: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso o quê? Indesculpáveis. Não leu 21, olha para mim concluir essa parte. Para você entender o versículo que a gente leu agora, o 20, você tem que lembrar do primeiro versículo que a gente leu, que as pessoas torcem a verdade em o que? Injustiça. Aí o versículo 20 vem dizendo que o poder de Deus, a grandeza de Deus é reconhecida pela criação dele, por aquilo que ele criou. E depois de falar que Deus é reconhecido pela criação dele, aí depois diz assim, que as coisas de Deus são invisíveis. As coisas de Deus, elas são invisíveis. A gente não vê as coisas de Deus, mas a gente percebe quem é de Deus pelo caráter. A justiça é uma característica que mostra Deus na pessoa que é justa. A verdade é uma característica que mostra Deus na pessoa que é verdadeira. Vocês estão me ouvindo? A honestidade é uma característica que mostra Deus na pessoa que é honesta. A sinceridade é uma característica que mostra Deus em quem é sincero. Assim como ao contrário, o falso mostra o diabo, o mentiroso mostra o diabo, o injusto mostra o diabo, o corrupto mostra o diabo, a pessoa que tem ira, que tem mágoa, que tem ódio, mostra o diabo. Assim como as coisas invisíveis mostram Deus, também as coisas invisíveis, os maus adjetivos, mostram o diabo. E o versículo 21, e o último que eu vou ler, diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, porquanto, tendo o quê? Conhecimento de quem?
Sejam honestos, sejam sinceros. Sejam sinceros, não comigo, com Deus. Pessoal, você crê em Deus? Você acredita que Deus existe mesmo? Quem acredita que Deus existe mesmo? Quem acredita que Deus existe? Tá bom, olha para mim. A partir do instante que você acredita que Deus existe, me ajude. Ele é grande ou ele é pequeno? Poderoso ou fraco? Criador de tudo ou de nada? Então, a partir do instante que você acredita que Deus existe, a partir do instante que você acredita que Ele é Deus, que Ele tem poder, olha para mim, escuta. Vê como a pessoa se contraria. Olha como a pessoa se contraria, ó. Você acredita que Deus existe, então por que você não obedece o que Ele manda fazer? Pessoal, pelo amor de Deus, vocês são pessoas inteligentes, eu os considero inteligentes. A gente prega de uma maneira generalizada, são milhares de pessoas ouvindo. Desculpa eu falar, não fique triste com a colocação que eu vou fazer. Você sabe que tem aquele ditado que se a carapuça serviu, que a pessoa o quê? Use. Então por isso que eu pedi perdão, para você não ficar triste antes de eu falar. O que Deus está me usando para pregar, quando a pessoa tem consciência que está tudo bem entre ela e quem? E Deus, então tá bom. Ela sabe que ela já abandonou o erro, ela sabe que já abandonou o pecado, ela está vivendo na justiça, então aquilo ali não é para ela, porque ela já está praticando. Mas se Deus está me usando para pregar, eu pedi para Ele me dar uma direção. Deus, o que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu fale? E Deus me deu essa direção. Então com certeza é porque tem alguém que está precisando ouvir o que Deus está me usando para falar. Aí eu volto agora então aqui no assunto, ó. Tendo conhecimento de Deus, ó. Tendo conhecimento de Deus. A senhora, o senhor que frequenta a igreja, até você que está aqui a primeira vez hoje, você está tendo conhecimento de Deus. Você nunca mais será olhado aos olhos de Deus como quem nunca ouviu falar dele. Vamos supor que você fosse um índio lá no meio da floresta amazônica, que nunca chegou numa cidade grande, nunca saiu de lá, nunca ouviu um programa de rádio, nunca ouviu um programa de TV, não sabe nem o que é TV, nem o que é rádio. Vamos supor que você fosse um índio, que você nunca ouviu falar de Jesus Cristo, nunca ouviu falar de Jesus Cristo, nunca, nenhuma vez. Tal índio, ou tal alma, ou tal pessoa, quando morre, se nunca ouviu falar de Jesus, essa pessoa será julgada pelas suas obras. Se ela foi má, ela será julgada pelas más obras, e se ela foi boa, ela será julgada pelas boas obras. Não é o meu caso, e nem o caso de vocês. Não é o meu caso e nem o de vocês, porque você está ouvindo falar de Jesus, você está ouvindo falar de Deus. Certa feita, olha para mim, certa feita Jesus estava pregando, e Jesus falou algo que ele já tinha, falou algo que ele já tinha pregado. E quando Jesus pregou, alguns homens falaram assim, ó: Senhor, nós já conhecemos essa palavra. Nós já conhecemos essa palavra. Jesus respondeu assim: melhor fora que vocês nunca tivessem conhecido. Olhem para mim, gente querida, ó. Melhor fora que vocês nunca tivessem conhecido. Por que Jesus falou isso? Ele mesmo explica: porque é melhor nunca ter ouvido falar de Deus, é melhor nunca ter ouvido falar de Jesus, é melhor nunca ter sabido que existia céu e inferno, do que você saber que existe Deus e você não obedece a palavra dele. Era melhor você nunca ter sabido, nunca ter aprendido sobre Deus. Seria melhor você nunca ter aprendido sobre Deus do que você aprender sobre Deus e não obedecer a Ele. Aí você entende por que eu perguntei se você realmente acredita que existe Deus. Bom, olha para mim, por favor, desculpa. Se eu acredito que existe Deus, então eu acredito que Ele é grande, poderoso, soberano, tem tudo no controle dEle.
Se eu acredito que existe Deus, então eu acredito que nada acontece sem Ele permitir. Se eu acredito que existe Deus, eu acredito que Ele é Deus. Então, se eu acredito que existe esse Deus, como é que pode Ele falar assim, vai para a direita, e eu fazer de conta que não ouço e vou para a esquerda? Aí Ele fala, vai para frente, eu faço de conta que não ouço e vou para trás. Aí Ele fala, vai para a esquerda, eu faço de conta que não ouvi e vou para a direita. Como é que pode eu acreditar que existe Deus e viver do jeito que eu quero, desconsiderando esse que eu acredito que é Deus? Pronto, esse é o motivo da desgraça de 90% das pessoas. Esse é o motivo da desgraça, da ruína, de uma vida desgraçada no amor, vida desgraçada na vida financeira, na empresa, nos negócios, vida destruída na saúde, vida destruída. Por quê? Porque a pessoa acredita que existe Deus, no mesmo instante que ela acredita que existe Deus, ela desconsidera Deus, porque ela não vive dentro da obediência a esse Deus. Acabou a tua vida. Você vai morrer dentro da igreja e vai morrer derrotado. Sabe como que a pessoa vê Deus como Deus? Para abençoar ela, mas não para obedecer. Pronto, essa é a realidade, ó. A pessoa vê Deus como Deus só para abençoar ela, mas não vê Deus como quem ela tem que o quê? Obedecer, custe o quê? Custar, nem que ela tenha que chorar lágrimas de sangue. Ela não vê Deus nesse sentido. Ela vê Deus como quem livra do acidente, ela vê Deus como quem livra do assalto, ela vê Deus para abençoar que o negócio dê certo, ela vê Deus para livrar ela de ficar doente, ela vê Deus para fazer ela casar, ela vê Deus para proteger a família dela, ela vê Deus como Deus só para benefício próprio, mas ela não vê Deus como quem ela tem que o quê? Obedecer. Por isso que a vida dela é um inferno. Gente querida, olha para mim. Objetivo de Jesus, objetivo de Deus em dar Jesus na cruz, que Deus amou o mundo de tal maneira que o quê? Deu quem? Seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Objetivo de Deus, deu Jesus para salvar. Objetivo de Jesus, salvar. Objetivo do diabo, capeta, Satanás. Objetivo do diabo, veio para roubar, matar e destruir. Olha para mim, você não precisa ser vítima de inveja para o diabo te desgraçar. Ele vai te desgraçar com ou sem inveja. Então o diabo já tem o objetivo dele, roubar, matar e destruir. Ele não precisa de macumba para fazer isso. Ele não precisa de macumba para desgraçar você. Ele só precisa que você dê a mão para ele, que você ajude ele. Como? Desobedecendo a quem? Só isso. Todo mundo inveja. Minha vizinha invejosa. Coitada da vizinha. Ô vizinha, coitada. A vizinha sofre mais com a pessoa da igreja do que a pessoa da igreja com a vizinha. Mas tudo é a vizinha, o vizinho, é o parente, a sogra. Eu fico tão triste. Bispo, minha sogra é uma... Bispo, minha sogra. A pessoa vem aqui e desenha a sogra como se fosse o diabo. A gente vai ver, depois conhece a família, com o tempo a gente vai conhecendo, a gente vê que o diabo é a pessoa e que a sogra é um anjo, porque a pessoa desenha a sogra como se fosse um diabo, coitada da sogra, quando na verdade ela é que não tem juízo. Pessoal, olha para mim, o diabo não precisa de macumba para te destruir, o diabo não precisa de inveja para te destruir. Ele precisa que você colabore com ele, ó. Vou falar de novo, ó. O diabo precisa que você ande em harmonia com ele. Como que uma pessoa anda em harmonia com o capeta? Quando a pessoa faz o que o capeta fez. O capeta era um anjo cheio de luz lá no céu, e ele se rebelou contra Deus e quis ser mais do que Deus, e Deus o pegou com a terça parte dos anjos e o lançou na terra. Se você não sabia, essa é a Bíblia. Lúcifer era o anjo mais cheio de luz do reino de Deus, o braço direito de Deus. Deus confiou tanto em Lúcifer que ele quis ser mais do que Deus. Deus o pegou com a terça parte dos anjos e o lançou na terra. Então as pessoas, elas se assemelham ao diabo com mentira, hipocrisia, safadeza, idolatria, orgulho, prepotência, ódio, vingança,
tudo que desagrada a Deus. A pessoa se assemelha ao diabo, ela se assemelha ao diabo na rebeldia, na desobediência. É isso que o diabo precisa para te destruir, que você se assemelhe a ele, que você seja semelhante a ele, fazendo tudo que desagrada a Deus. Pronto, você é semelhante ao diabo. É isso que ele precisa para te desgraçar. Não é macumba não, não é inveja não, não é trabalho, fizer trabalho, que fizer trabalho nada, não tem nada de trabalho, tem rebeldia, tem desobediência à palavra de quem? Aí tudo se destrói. Aí tudo se destrói. Então, para mim poder voltar lá no versículo 21, olha para mim. Tendes conhecimento de Deus. Tendes conhecimento de Deus. Aí eu abri um leque. Primeiro, você crê que ele é grande? Você crê que ele é Deus? Creio. Então você crê que ele é grande, poderoso. Então por que você não obedece a ele? Já que você crê que ele é Deus, você tem que obedecer a ele. Não adianta ficar orando, jejuando, vindo na igreja, querendo que ele te dê tudo. Ele não é garçom. Tem gente que só falta assobiar. Aí vai pedindo emprego, vai pedindo um casamento, me dá um marido, dá uma esposa, me dá casa, me dá carro. A pessoa acha que Deus é garçom, e Deus não é garçom e nem é burro. Deus é o dono do universo. Quem se alinha dentro da obediência à palavra dele, quem fica alinhadinho com ele, esse se cumpre o Salmo 91. Pode cair 1000 de um lado, 10.000 à direita, mas a pessoa não é atingida, porque ela está alinhada com Deus. Deus fala para frente, ela não mede esforços, ela vai para frente. Deus fala para a direita, ela não questiona, ela vai para a direita. A pessoa está alinhada com Deus, a pessoa está dentro da obediência da palavra. Esta pessoa, Deus cumpre o que ele promete: tira de cauda, coloca por cabeça, tira de baixo, coloca por cima. Essa pessoa emprestará para muita gente, mas nunca precisará pedir emprestado. Essa pessoa é livre das pragas, é livre das maldições, porque ela prefere desagradar todo mundo, mas agradar quem? A Deus. Ao contrário do que todo mundo faz, que a pessoa quer agradar todo mundo e não está nem aí com Deus. E aí todo mundo não pode fazer nada, porque tem coisas que o único que pode fazer na sua vida é quem? É Deus. Então vou parar em outra vírgula, tá? Versículo 21, vou ler de novo. Porquanto, tendo conhecimento de quem? De Deus, não o glorificaram como o quê? Deus. Parar na vírgula aí de novo. Não o glorificaram como Deus. Olha para mim. Imagine Deus olhando para você com medo de um sapo que apareceu no teu quintal. O que Deus pensaria? Espera aí, ela tem medo de um sapo. Ela fala que crê em mim e está com medo de um sapo. E tem gente que ainda vai ver se o sapo está com a boca costurada, ainda se dá o luxo de pegar o sapo na mão para ver. A pessoa crê em Deus, dá um estalo na casa dela, fica morrendo de medo, achando que é assombração. Vê se pode. Que barulho foi esse? Ela fala que crê em Deus, mas tem medo de tudo. Então a pessoa não está glorificando Deus como o quê? Deus, porque toda vez que você fala que fizeram uma macumba para você está jogando Deus no lixo. Porque se o feitiço, ou a bruxaria, ou a inveja pega em quem busca o Deus da Bíblia, então que Deus é esse? Quem tem um Deus vivo não tem medo de nada. Quem tem um Deus vivo não tem medo de nada. Tem que ser prudente. Tem que ser o quê? Prudente. Que uma coisa é não ter medo de nada, e outra coisa é ser irresponsável. Então eu não tenho medo de nada, mas eu sou inteligente, eu sou prudente. Está escrito que temos que ser
mansos como um pombo, uma pomba, mas prudentes como o quê? A serpente. Eu preguei esses dias: orai e o quê? Vigiai. Então eu sou de Deus, mas eu não sou burro, então eu vou ter sabedoria no meu agir. Falando de negócio, eu não tenho medo de nada, aí sai comprando, arrebenta com cartão de crédito, eu não tenho medo de nada, aí vai lá, arrebenta com cartão de crédito, usa o nome dos outros, faz conta, vai lá e daqui um pouco está lá na cadeia, está preso, não tem medo de nada, mas foi imprudente. Tem que ter sabedoria, tem que saber agir. Pedir sabedoria para quem? Para Deus. Mas eu acho que vocês estão entendendo, estão ou não estão? Pode ver, pessoal, é tão triste ver o povo de Deus. A maior parte das pessoas de Deus é tão triste, porque a pessoa tudo puxa para o negativo. Está dentro da igreja, a pessoa está dentro da igreja, mas puxa tudo para o negativo. Pode ver você mesmo. Você que é homem, se der umas pontadas na região lá de baixo assim, pode ver você mesmo, homem. Ai meu Deus do céu, sabe que é alguma coisa na próstata? Ai meu Deus do céu, ai a próstata, ai, câncer de próstata que mais mata homem. Ai meu Deus do céu, sabe que tem alguma coisa dentro da igreja? Pode ver a mulher, dá umas fisgadas na região do útero, pronto. Ai meu Deus, o que será que é? Ai meu Deus. Pode ver se é na verdade. Dá um fisgão na região do seio, a mulher, ai meu Deus, o que será que é? Ai meu Deus, ai está amarrado, será que é câncer? Não, está amarrado, já está plantando a doença. Não é nada, mas já planta a doença. Dá uns negócios no coração, às vezes é no peito, não tem nada a ver com o coração, dá umas batidas aqui, dá uns negócios, a pessoa, ai meu Deus do céu, minha avó morreu do coração, meu pai morreu do coração, ai meu Deus do céu, ai, está amarrado, o que adianta amarrar falando derrota? Pode ver que é assim, a pessoa está dentro da igreja, vai fechar um negócio, já vai acreditando que vai dar o quê? Errar, dentro da igreja. Bispo, ora aí, e o que adianta a gente orar? Você já vai cheio de negatividade, o que adianta orar? A gente ora e você já vai com certeza que vai dar errado, o que adianta? Então a pessoa está dentro da igreja, crê num Deus grande, mas vive dentro do negativo. E se a pessoa crê no Deus grande e vive dentro do negativo, ela está fora da fé. O que é fé? Hebreus 11, fé, certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se vê. Me ajude, fé é uma o quê? Certeza. Então ao invés da pessoa viver na fé, quer viver na certeza que já deu certo, que não tem doença, que já está curada, já está liberta. Ao invés dela viver numa certeza que ela já venceu, ela vive numa certeza que ela vai para baixo da ponte. Tem gente que até se vê de mendigo já. Olha que eu sei o que eu estou falando aí. Tem gente que até se enxerga de mendigo. Ela fica se imaginando andando na rua, de um lado para o outro, dormindo na calçada. Ela fica se imaginando andando de uma cidade para outra, morando no meio do mato. Como é que pode? Está buscando Deus vivo e só tem negatividade na cabeça. Está errado ou não está isso, pessoal? Está ou não está? Poxa, o que há, pessoal? É essa diferença que tem que existir. Quer dizer, a continuidade do versículo 21, vou ler o começo, vamos lá. Porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como o quê? Não glorificam a Deus como Deus, quer dizer, não confiam nele como Deus, não entregam a vida a ele como Deus, não entregam a vida a ele como Deus, não confiam em Deus como Deus, confiam em Deus como qualquer coisa. Assim como ela pede para Deus ajudar, ela pedia para Maria, ô Maria, dá uma força aí. Assim como ela pedia para o Aparecida, pedia para o Chico, para o Francisco, assim como ela pedia para tudo que é santo, hoje ela pede para Deus, a mesma coisa. Quer dizer, não glorificam ele como Deus, continuando, nem lhe deram o quê? Graças. Antes, olha só que forte, se tornaram o quê? Nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração, o quê? Insensato. A pessoa se torna nula nos seus próprios pensamentos, raciocínios. Ela se torna nula. A mesma coisa essa pregação, é como se não fosse para a pessoa, porque acaba a reunião,
ela continua tudo do mesmo jeito. Ela não entende que se ela é orgulhosa, ela tem que deixar de ser orgulhosa. Ela não entende que se ela é prepotente, ela tem que largar a prepotência. Ela não entende que se tem amante, tem que largar o amante ou amante. Não entende que se está roubando, tem que parar de roubar. Se está mentindo, tem que parar de mentir. A pessoa, sabe, ela se torna nula, ela se anula, ela se isola na vida dela dentro da igreja. O tempo passa, a palavra entra aqui, sabe o que? Aqui ela não coloca aquilo em prática, ela se torna nula. Ela acha que ela está certa, ela acha que ela sendo como ela é, que ela vai arrebentar. E o tempo está passando, 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 anos. O tempo está passando e você está ficando para trás. Porque você acha que você é certo, você acha que você está certo. Você acha que o jeito que você tem fé, o jeito que você acredita é o jeito certo. Olha como é que está a tua vida. Jesus, ele ensina, já preguei isso aqui. Porque toda pessoa que diz assim, eu tenho fé do meu jeito, tem gente que ainda bate no peito, eu tenho fé do meu jeito. Eu creio do meu jeito. Você ainda faz um monte de sinal. Eu creio do meu jeito. Eu tenho fé do meu jeito. Aí a pessoa fala assim, não, o bispo fala daquele jeito, mas o bispo é o bispo, eu sou eu. Aí ela fala assim, está na Bíblia, eu sei que está na Bíblia, mas não precisa levar no pé da letra. A Bíblia diz assim, mas não é bem assim. Pronto, você vai se desgraçar, porque você crê do teu jeito, tem fé do teu jeito, então dê teu jeito na tua vida, esquece de Deus, esqueça Deus. Porque se é do teu jeito, para que você vai crer em Deus? Duas coisas que Jesus disse para encerrar a palavra. Quem quiser me seguir, ele disse, negue-se a si mesma, tome a sua cruz e siga-me. Então não é do teu jeito. Quer seguir Jesus, você tem que negar o que você acha, o que você pensa, e seguir Jesus do jeito dele. Outro versículo que Jesus disse, aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, esse do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então não é do teu jeito. Ou você crê do jeito de Deus, ou não é verdade que você crê. Ou você crê do jeito de Deus, ou você está dentro da igreja se iludindo. Você está dentro da igreja se enganando. Toda pessoa que crê em Deus do jeito dela, não crê em Deus. Toda pessoa que tem fé do seu jeito é uma desculpa para ela continuar fazendo tudo que ela quer de errado dentro da igreja. Então ela dá desculpa, não, eu tenho fé do meu jeito. Eu creio em Deus do meu jeito. Mas é uma desculpa que ela dá para continuar vivendo uma vida errada. Porque ou a pessoa tem fé do jeito de Deus, ou é mentira que a pessoa tem fé. Ou a pessoa crê do jeito de Deus, ou é mentira que a pessoa crê. Fiquem todos de pé.